Estamos em agosto e uma das coisas que está assim na ordem do dia é a necessidade de férias. Eu gostava de tentar perceber, para começar, porque é que nós precisamos de ir de férias, Marta? Boa questão. Eu diria que nós precisamos ir de férias porque queremos descansar, precisamos descansar, não é? E eventualmente precisamos de ir de férias porque legalmente temos 22 dias para gastar. E depois diria que precisamos ir de férias para estarmos uns com os outros, fazer coisas que normalmente não fazemos. E à partida, talvez seja isto que nos traz aqui, mas estarmos mais leves, mais descontraídos, ou não. Eu adoro este ou não porque cria-se aqui o impasse dramático para discutirmos a realidade das férias. Ou seja, a sensação que dá é que passamos um ano todo a construir expectativas sobre esta fase condensada no ano em que nos vamos divertir imenso e ser a nossa melhor versão, como agora está na moda Isso. dizer, e ser boas pessoas, bons homens ou mulheres, bons elementos da família, passar bom tempo em família e com os amigos, e enxoriçamos expectativas aqui em um período muito curto de tempo. Isto fica tudo muito mais divertido se pensarmos na parte das famílias, não é, Tânia? Porque de repente somos adultos, estamos cansados, marcamos férias, fazemos planos, vamos de férias Uhum. e temos crianças connosco. Qual é o ponto de situação daquilo que nós podemos saber hoje sobre a qualidade das férias que as famílias estão a fazer? Então, primeiro, férias são precisas também para isso, não é? Para tempo em família, sem relógios, sem grandes pressões de rotinas, com rotinas diferentes. E, portanto, as férias também são necessárias para isso e, às vezes, no corre-corre do dia a dia, são mesmo o tempo que as famílias têm para estar, não é? Para estar mais, para estarem mais presentes. Isto pode trazer também alguns desafios, não é? Porque efetivamente pode trazer mais estruturação traz também com crianças mais pequenas, sobretudo, pode trazer mais desorganização emocional, portanto, mais birras. Se estivermos a falar de adolescentes, pode trazer aquele de não, o meu tipo de férias já não é o tipo de férias dos meus pais e pode trazer aqui alguma separação, alguma diferenciação que vem ao de cima. E, portanto, de facto, pode ser também um período desafiante, mas que é fundamental para haver este encontro e muitas vezes reencontro em que a família nuclear está, não é? Às vezes, sem. É mesmo necessário também que haja estas férias de família nuclear, ok? Sem família Uhum. alargada, sem amigos, etc. Para termos este tempo, não é? No fundo, não tem que ser perfeitas, tem que criar memórias, não é? E tem que ser de conexão e de relação. Acho que isto já é uma ideia forte. As férias não têm que ser perfeitas, porque se formos às redes sociais, por exemplo, aquilo que vamos ver é sempre um retrato daquilo que parece um período felicíssimo em que as pessoas estão bonitas, felizes, super descansadas. Um, e este conceito que estavas a partilhar também, Tânia, de família nuclear e de tempo para essa família nuclear, porque é que esta família é mais importante do que outros grupos? Ela não é, ela é muito importante porque ela que estrutura, não é? Ela que vai dar aqui a base para as outras relações, para os outros grupos. E é importante que às vezes no dia a dia podemos nos perder um bocadinho, lá está, com todas as exigências do dia a dia, com todas as exigências que os pais têm hoje em dia, com todas as formas de família que nós também temos, não é? Pode haver aqui alguma, de facto, alguma confusão. E, portanto, é importante haver esse recentramento, e muitas vezes ele acontece nas férias, efetivamente. E parece-me importante porque é muitas vezes aqui que nós criamos as memórias que lá na frente nos vamos lembrar, as tradições que muitas vezes vão até estruturar-nos, não é? Aquela praia em que pelo menos uma semaninha ou 4 dias nós íamos. E isto acaba por ser muito estruturante e por estarmos à espera daquele tempo que nós já sabemos que vamos ter, que vai ser de qualidade, que vai ser bom e que vai estreitar relações e que vai unir-nos muitas vezes novamente. Ok, isso é interessante. Se cruzarmos isto com a realidade das empresas em que as pessoas pedem para ir de férias, há este dilema constante de quanto tempo é que podemos ir de férias
e quando é que é oportuno também para o lado das empresas as pessoas poderem estar de férias, e estar de férias com a família acaba por acrescentar aqui, digamos que um constrangimento diferente à organização do calendário. Ahm, Lá está, ainda insistindo neste tema das expectativas sobre as férias, ganhamos aqui uma densidade que eu gostava de perceber como é que as pessoas estão a tentar resolver. Marta, na tua experiência, como é que os adultos olham para isto? As pessoas crescidas trabalham, têm filhos, têm, ou às vezes não têm uma família ainda, são jovens e estão a começar a sua carreira. Temos aqui uma grande diversidade de experiências, não é? Mas como é que as pessoas realmente fazem para olhar, como é que encaram o período de férias? Uhum. Olha, na verdade encaram de formas diferentes, não é? Nós falamos, há aqui uma espécie de, como tu falavas há pouco, de um mito de renovação do verão. E, portanto, muitas expectativas, esta ideia de que o verão vai curar tudo, não é? Eu andei aqui quase a sobreviver nos últimos tempos, e, portanto, estou em apneia, mas agora, Hum, não é? Vou curar, vou conseguir ser, lá está, a minha melhor versão. E portanto, tu tens pessoas que efetivamente, e não quero ir já se calhar para um conceito que é interessante explorarmos em conjunto, que tem a ver com o Summertime Blues e se calhar uhum, com algo que nos acontece e que não é assim tão positivo, mas há pessoas que efetivamente conseguem viver as férias em pleno e muitas vezes não necessariamente no verão. E pronto, e há realmente quem consiga até tirar férias quando percebe, e em empresas em que isto é possível, quando percebe que precisa de descansar. Às vezes o problema é que nós, adultos, temos de tirar férias quando os nossos filhos tiram férias, também muitas vezes, e portanto isto nem sempre está ajustado até com a nossa necessidade uhum, de descanso. E portanto esta idealização, não é, que está subjacente ao período de férias, em que vamos estar, nós imaginamos em janeiro, fevereiro, bem, eu ali em julho, não é, vou estar mais magro, mais feliz, mais livre, pronto para viver e viver tudo com intensidade desejável e depois surgem outras coisas muitas vezes pelo meio e muitas vezes há alguma frustração associada a eu chamaria uma dissonância emocional sazonal, que na verdade, não sei se isto é assim, se faz algum sentido. Vamos mergulhar nesta ideia. O que é uma Sim. dissonância emocional sazonal? Sazonal, ok. Pronto, eu diria que no fundo é talvez esta incongruência entre aquilo que nós esperamos sentir no verão, não é? Esta leveza, esta diversão, esta tranquilidade e depois aquilo que nós realmente sentimos. E este conflito, nós em psicologia usamos muito este termo de dissonância cognitiva, que é muitas vezes o que nos leva a algum autoquestionamento e alguma vergonha, que é então, mas espera lá, é suposto eu estar feliz, não é? Tenho tudo para estar feliz, está calor, está bom tempo, eu estou com a minha família e não estou. E o que é que está na base disto? E acho que se calhar é interessante discutirmos o que é que pode estar na base destas expectativas mais frustradas, que nos acaba a levar a algumas perguntas, a trazer algumas questões como: se eu nem nas férias estou feliz, quando é que estarei? O que é que está de mal comigo? Ok. Isso está de alguma forma associado ou é compatível com este outro fenómeno, sobre o qual escreveste um artigo, que é o Summertime Blues? Uhum, exatamente. E de que forma é que estas peças encaixam aqui? Sim, olha, eu diria que nós temos mais conhecido é o Winter Blues. Na verdade, nós falamos de uma perturbação afetiva sazonal, isto tem um nome, enfim, de um diagnóstico psiquiátrico, mas na verdade nós falamos muito no Winter Blues, que acontece ali normalmente no outono, na transição do outono para o inverno, Uhum, e que cerca de 10% da população tem sintomatologia associada a esta perturbação sazonal e tem a ver exatamente com o facto de nós termos menos exposição solar e, portanto, ficamos mais desmotivados, mais fechados sobre nós próprios, com maior desmotivação para as tarefas, pronto, e, portanto, temos aqui uma espécie de uma depressão, e muitas vezes uma depressão real, que preenche os critérios de depressão, associado ao uhum, inverno. Fala-se menos, e é difícil às vezes de perceber porque é que existe um summertime blues, ou
tristeza no verão, ou uma depressão, sintomatologia depressiva no verão. Isto tem várias razões, desde razões mais genéticas, mais neurobiológicas, depois a questões mais ambientais e mais sociais. Mas são realmente quantificáveis do ponto de vista psicológico estas alterações, e a partir de certa altura nós conseguimos, quando já estamos na prática clínica há algum tempo, quase antever estes períodos de maior acréscimo de pessoas que vêm à consulta, quer por causa do Winter Blues, quer por causa depois deste Summertime Blues. E tendencialmente nós temos um pico também de procura de acompanhamento psicológico no final das férias, não é? E a chamada depressão pós-férias, que na verdade já é uma depressão, se calhar, durante as férias, não é? E que se consubstancia depois nessa altura. E não sei se é interessante partilhar os sintomas, mas são ligeiramente diferentes daquilo que acontece no Winter Blues, porque tendencialmente no Winter Blues está, é quase no inverno há quase uma tendência para o nosso corpo desligar e para As pessoas procurar associam um bocadinho àquele fenómeno, se calhar mais da natureza, do hibernar, da isso. falta de luz. Ok? Exatamente, falta de luz, procuras mais repouso, e procuras conforto alimentar, por exemplo, Uhum. e é até um dos sintomas também associados a esta depressão. No verão, o corpo fica hiperativado, portanto há no fundo uma maior sobrecarga emocional, com mais atividade, com mais, tendencialmente com mais tempo disponível para também abraçar coisas diferentes, e portanto a forma como nós reagimos quando isto não é salutar é exatamente quase que o oposto do que acontece no inverno. Ok. Estamos a falar de irritabilidade, estamos a falar de impaciência, estamos a falar de ansiedade, uma ansiedade aumentada, uma sensação há um desânimo, mas é muito também cognitivo, muita dificuldade de concentração, perda de apetite, mas muita agitação motor, ou seja, quase a sensação de que tu não consegues estar tranquilo, em Ok. paz, e depois isto muitas vezes associado também a muito isolamento social. É interessante porque se cruzarmos isso com a experiência das pessoas nas empresas, uma coisa que frequentemente se ouve é: estou tão cansado que preciso de chegar às férias, aquela ideia de sobreviver até às férias, penso Uhum, que a Tânia dizia há bocadinho, e aquele esforço quase do atleta a acabar a maratona, que finalmente vai conseguir descansar. uhum, Depois chega a fase de descanso e é frequentíssimo as pessoas não conseguirem desligar. Aliás, se formos a vários blogs de empresas este ano, vamos ver muitos artigos que são escritos para ajudar as pessoas a desconectar e a poder estar a fazer aquilo para o qual as férias são supostas. E depois, a terceira fase, uma fase também muito, muito interessante, porque é vivida às vezes muito, de uma forma muito privada, muito escondida. Mas lá vamos partilhando com os nossos colegas mais próximos, que é uma espécie de ansiedade por regressarmos ao trabalho e uhum, pensar: olha, fui de férias, descansei, gostou-me, agora depois tive ali uma fase boa e agora comecei a sofrer porque vou voltar ao trabalho e estou muito preocupado. Será que eu ainda faço falta? Será que eu ainda uhum. sei trabalhar? Epá, receio ter abrandado tanto que agora perdi o ritmo. Eu próprio uso muitas vezes esta expressão, desta falta, desta descontinuidade que as férias trazem, que depois é preciso ali um aquecimento para nós voltarmos ao ritmo. Uhum. Como é que isto ressoa do ponto de vista clínico? Confere com a vossa experiência? Sim, se calhar nas famílias também traz aqui algo a dizer, Tânia, deixa-me só se calhar colar isto ao que o Alex está a dizer, exatamente, olha, por falar em cola, há uma identidade colada ao trabalho, muitas vezes, não é? Há pessoas que só se sentem válidas no seu papel profissional, e portanto quando estão longe dele começam a pensar: então, mas quem é que eu sou sem prazos?
quem é que eu sou sem reuniões? E portanto, então aquelas pessoas que hiperinvestem muito, não é, com a sua identidade profissional, depois de repente saem isto causa desconforto, não é? Portanto, elas Uhum. estão expostas, o tempo livre é desconfortável no geral, e quando as pessoas saem da rotina, às vezes sentem-se um bocadinho perdidas neste tempo livre, não é? E os silêncios obrigam-nos muitas vezes a confrontar-nos com coisas que fomos adiando durante meses e meses, porque, olha, tínhamos uma reunião marcada às 9 da manhã e, enfim, portanto, às vezes é interessante pensar sobre isto, sobre como é que nós conseguimos, quem é que nós somos fora do trabalho, com que tipo de pessoas é que nós gostamos de estar, com que tipo de roupa nós gostamos de vestir, porque a determinada altura há pessoas que têm a sua vestimenta típica de trabalho, mas já não sabem, sei lá, se gostam de usar Mas que vestidos, sandálias, quem é são que perguntas são. facilmente assustadoras, não é? Sim, sim. Aliás, eu faria uma questão, não à Tânia, que gostava de ouvir também a falar sobre também como é que as famílias encaram isto e as crianças, mas fazer uma questão, se calhar para quem nos está a ouvir, que é se vocês conseguem estar em silêncio convosco durante muito tempo, e o que é que aparece quando o ruído da rotina sai de cena, não é? E se realmente conseguimos fazer isto com facilidade. E as férias, nós tendencialmente temos dificuldade em fazê-lo, e as férias trazem-nos às vezes este silêncio, que nós não sabemos lidar com ele. Uhum. Sim, Isto então, acontece também com as crianças, Tânia. eu estava aqui a pensar que muitas vezes, e isto ligando um bocadinho até ao que a Marta estava a dizer, não é? Que as pessoas às vezes não tiram férias quando precisam, tiram férias de acordo com o calendário escolar. E com os pais, com as famílias, isto acontece muito, não é? Eu tenho, e o calendário escolar não é de 22 dias de férias, o calendário escolar é Hum. maior, normalmente, ou a época de férias é maior. E, portanto, muitas vezes as famílias têm que lidar ainda com o antes ou o depois de vir de férias, dependendo de quando tiram férias, porque podem não ter retaguarda familiar ou de amigos para onde deixar as crianças e, portanto, ainda têm que fazer a logística de eu tenho que procurar um campo de férias onde eles possam estar quando eu ainda estiver no trabalho ou quando voltarmos de férias e eu já tiver trabalho, mas eles ainda não tiverem escola, não é? E se há empresas que às vezes até permitem disponibilidade e em que isso é possível, por exemplo, teletrabalho para tentar gerir um bocadinho estas agendas, há casos em que isso não é possível, não é? E há empresas em que isso ainda também não é possível e, portanto, esta dinâmica de quando tirar férias é muito ditada pelo calendário escolar, efetivamente, quando estamos a falar de crianças, e com muita pressão para os pais, muitas vezes, não é? Que as crianças, obviamente, não vão compreender, porque para eles estão de férias, não é? E às vezes não vão para a escola, mas vão para o campo de férias e às vezes não percebem o que é que está por trás, em termos de ginástica, que os pais têm que fazer. Para que isto aconteça, não é? Pais, estamos aqui a falar de um ponto de vista geral, ok? Sim. Vamos assumir pais, mas podemos estar a falar de várias formas de família. E, portanto, às vezes existe muito isso, e lá está, e o calendário dos pais das pessoas nem sempre coincide com o calendário escolar, mas a verdade é que, em termos de necessidades, mas a verdade é que logisticamente tem que existir. Depois, a Marta também estava a falar, e também tem muito sentido, que é esta questão de eu me eu estar comigo própria nas férias muitas vezes, não é? E eu confrontar-me com coisas que eu já não pensava há algum tempo, pela rotina do dia a dia, pelo ruído do dia a dia. Uhum. E isto às vezes também acontece nas famílias, não é? Porque, da mesma forma que nós temos uma identidade profissional além da nossa identidade individual, também temos uma identidade que nasce quando somos pais, que é a identidade parental. E às vezes todas estas entidades acabam por entrar ali, por vir ao de cima, na época de férias, precisamente porque não temos a cultura do relógio, não é? A pressa do relógio, o dia acaba por ser vivido de forma diferente e às vezes todas estas identidades acabam por confluir aqui, acabam por vir ao de cima, acabam por trazer coisas que nós já não pensávamos há algum tempo e depois no regresso ao trabalho isso acaba por influenciar um bocadinho, porque era o que tu estavas a dizer, parece que desaprendi trabalhar ou será que isto me Uhum. continua a fazer sentido? E muitas vezes vem destas reflexões, não é, que eu faço nas férias. Além disso, quando estamos a falar de famílias, também acontece muito com a rotina do dia a dia, com
com uma rotina já muito estruturada, em que nós às vezes já estamos em piloto automático, as Uhum. férias servem exatamente para eu me reencontrar e para perceber o meu papel na família. E isto às vezes pode ser de facto aqui desafiante. Para as crianças, elas percebem que as férias são um ritmo diferente, não é? Elas percebem que há coisas diferentes nas férias. Às vezes, elas Uhum. também têm a expectativa de chegar às férias para terem os pais só para elas, não é? O tempo todo, sem telefonemas, sem e-mails, e isto às vezes também não acontece. E o que estavas a falar das expectativas, às vezes também há este lado, não é? De facto, as férias são um tempo muito esperado, muito importante para as famílias. Mais uma vez, é nas férias que nós criamos memórias, é nas férias que nós às vezes podemos estar em presença plena, é nas férias que nós podemos estar sem tempo, não é? Sem a pressão de rotinas tão Uhum. rígidas como temos no dia a dia. Mas também pode haver esta expectativa de vamos deixar tudo para as férias, não é? E isto também pode ser frustrante porque as férias depois podem não ser exatamente as expectativas que nós criamos e depois temos que lidar com essa frustração de não serem aquelas férias wow que eu tinha imaginado, não conseguir fazer tudo aquilo que eu queria meter naquele tempo, e portanto pode de facto surgir aqui alguma frustração associada a isso, que depois muitas vezes vai dar ao summer blues que a Marta também falava, não é? Tudo isto está interligado, porque mais do que mães, pais, trabalhadores, nós somos pessoas e as pessoas conjugam todos estes papéis. Eu não sei até que ponto o artigo que eu vi era real, mas de acordo com esse artigo, uma das coisas que guardamos para as férias também é uma espécie de prova dos 9 à relação, em que finalmente vamos ter ali tempo para perceber se é ou se não é, se avança ou se não avança. Uhum. E não deixa de ser interessante na nossa conversa, nós estamos aqui a fazer uma lista de temas pesados, estruturais, que adiamos para 2 semanas no nosso calendário. Um, e se cruzarmos isto com a camada profissional, em que muitas vezes, antes de irmos de férias, ainda fazemos um sprint para entregar finalmente aquela, o objetivo, tentarmos alcançar o objetivo que tínhamos. Ou se pensarmos que a seguir vamos de férias, e há muita gente que está de férias já a pensar o que é que eu vou comprar para o regresso à escola das minhas criaturas, ou como é que eu vou pegar no tema que me está ali, que ficou pendente no trabalho, ou volto ao trabalho que tinha, ou não, um bocadinho em linha com aquilo que vocês estavam a dizer. É suposto as empresas fazerem alguma coisa para ajudarem as pessoas a preparar as férias? Há empresas que, inclusivamente, ajudam de forma direta ou às vezes muito indireta a criar campos de férias, precisamente por causa da descoordenação do calendário Uhum. escolar com o calendário, um, digamos, mais industrial. Um, até onde é que as empresas devem ir aqui? Eu acho essa questão super importante e eu sou uma otimista por natureza, eu começo a achar, eu acho que as empresas têm cada vez mais esta noção de que sistematicamente as pessoas chegam ao trabalho, regressam ao trabalho exaustas e acabam, na verdade, antes das férias, o trabalho exaustas exatamente por este sprint final, não é? De repente há um corrupio para fechar e-mails, telefonemas, não é? Reuniões de última hora e depois de passar 2 ou 3 dias já estás a antecipar o que é que vai acontecer quando voltas ao trabalho, não é? Que vais ter 1000 e-mails para tratar, coisas, portanto tu estás em constante stress por causa disto e depois associas a isto a culpa por parar, aquilo que tu dizias há pouco do facto das pessoas muitas vezes terem acabarem por querer voltar ao trabalho, não é? Estarem desejosas, na verdade elas Uhum. estão a tentar fugir do desconforto e da culpa que é estarem a descansar, porque isto muitas vezes também é associado à preguiça e portanto há muita culpa por não estás a produzir e depois por também teres este receio também de quem é que serás tu após aquele tempo e ainda para mais com aquela ideia back of the mind que é eu nem sequer aproveitei isto bem. Não é? Ou seja, tudo aquilo que eu pus em cima destes dias nem sequer se concretizou. E, portanto, e depois com
empresas, e aqui se calhar respondendo um bocadinho mais diretamente à tua pergunta, com empresas que, algumas delas, e acredito que sejam cada vez menos, mas algumas delas que não conseguem perceber exatamente esta ligação entre a saúde mental e as férias e o quão difícil é o regresso ao trabalho, que muitas vezes não conseguem antever o que vai, o antes, o pré-férias, ou seja, lá está, se calhar as pessoas podem ter mais tempo para fechar coisas, se calhar não Uhum. tem de ser tudo fechado, ou seja, não tens de responder aos e-mails todos, não tens de deixar todas as reuniões feitas, porque são 2, 3 semanas, ou seja, parece que é quase, tu de repente estás quase, não é, a fechar uma empresa, a deixar, isto não é bem assim, as coisas podem ficar entreabertas, e começar a trabalhar isto exatamente nessa fase, e depois o regresso, não é? Se calhar, eu vejo muita malta a marcar reuniões para dia 1 de setembro, que é quase, pronto, dia 31, não é? Acabou este período mais tranquilo, a partir do dia 1 vamos marcar tudo e tratar tudo o que ficou para Uhum. tratar. E se calhar este voltar também podia ser feito de forma mais tranquila. E depois teres a possibilidade de se falar sobre isto sem ser com quase esta, então, mas espera lá, tu tiveste férias e agora Uhum. estás a voltar e já estás e não estás bem, e não estás feliz e contente, e ainda estás a queixar-te porque se calhar, lá está, tens olha, Uhum. Uhum. summertime blues, não identificado ou identificado, mas que é difícil tu partilhares com os teus colegas, porque ninguém vai perceber, e com as FIAs ainda menos, não é? Não percebem. Quer dizer, tiveste férias pagas, não é? Em Portugal, ainda para mais, temos esta possibilidade. Então, ainda vens assim. Portanto, na verdade, as empresas podem e devem, e acho que é muito através disto, na percepção de que a saída pode ser feita de forma mais tranquila, e que depois o regresso pode trazer pessoas que estiveram a confrontar-se com elas próprias, com estas famílias que falavas agora, ainda há pouco, e a Tânia referiu um bocadinho isto, mas é muito interessante esta exposição ao outro que as férias traz e Uhum. expectativa versus realidade, mas muitas vezes tu apercebes nas férias que não gostas assim tanto do teu companheiro, ou já não gostas assim tanto do Uhum. teu companheiro, Ou já não o reconheces. ou já não Exato. sabes exatamente, já não o reconheces, ou percebes que ele próprio também já não te reconhece, já não sabe quem, olha, como é que tu costumas dançar numa discoteca se bebes uns copos a mais, ou como é que tu gostas de estar na praia se calhar até às 8 da noite e ele quer ir para casa às 6. Portanto, isto às vezes são pequenas coisas que quando há tempo a pensar sobre elas, depois são destruturantes. E isto acontece com amigos, não é? Com os quais tu estás uma vez por ano e de repente, se calhar, a coisa já não tem tanto a ver, e portanto tu estás aquelas semanas nestas lutas interiores que raramente partilhas com alguém, e muito menos depois Uhum. vais partilhar com as tuas filhas. E depois tens uma coisa gira que é os próprios decisores e as próprias filhas, as próprias também eles estão a passar por isto. E portanto, tu muitas vezes tens aqui hierarquicamente pessoas com os seus fantasmas, mas que não os partilham, porque não vais partilhar que vieste o verão a Claro. sentir-te mal, e portanto acaba por ser aqui um círculo vicioso. Uhum. Só para. Diz. Estava aqui, só para complementar um bocadinho, estava aqui a pensar nisto que a Marta estava a dizer. E é mesmo verdade esta questão de hum, estamos aqui, estamos de férias, não é? E as empresas, tu falavas nesta transição, o que é que eles podem fazer? Podem de facto criar aqui condições para ou as próprias empresas fazerem campos de férias, ou então de alguma forma dar condições aos trabalhadores para que eles possam agilizar de forma diferente, por exemplo, o horário, se for possível, Uhum. para que seja possível campos de férias ou o que for fora da própria empresa, não é? E a verdade é que nós já temos aqui algumas empresas que nos pedem, por exemplo, workshops de parentalidade, precisamente porque sentem que isto vai afetar o trabalhador, não só em termos de produtividade, mas também em termos pessoais, e como dizia a Marta, cada vez temos também mais empresas aqui atentas à saúde psicológica das pessoas, e ainda bem que assim é. E a verdade é que não é raro, e aposto que quase toda a gente já ouviu, sobretudo quem tem filhos mais pequenos, chegar às férias a dizer agora eu preciso de férias das férias. Certo. Uhum.
Não sim. é? E aqui surge muitas vezes a culpabilidade quando chegamos ao local de trabalho porque não partilhamos, às vezes partilhamos em jeito de brincadeira e é levado para o gozo, mas na verdade nós estamos a sentir mesmo aquilo, não é? E pode ser um cansaço físico, mas e psicologicamente nós estarmos mais leves, super renovados. Mas pode ser também um cansaço psicológico quando há expectativas frustradas, quando eu não fiz tudo o que queria, quando eu percebi que já não reconheço assim tanto o meu companheiro, e isto às vezes acontece. Sobretudo em famílias com crianças pequenas. Porquê? Porque muitas vezes, quando há, e isto é uma fase do ciclo vital da família, normativa, mas que é muito desafiante, que é precisamente quando eu passo a ser mãe ou pai e eu passo a ter uma relação diferente com o meu companheiro ou companheira. E às vezes eu não tenho tempo para trabalhar Uhum. durante o ano, e isto às vezes depois, lá está, nas férias, que é um tempo em que eu estou mais disponível e eu estou mais confrontado com isto, eu percebo isto. Eu tenho que investir outra vez na minha relação de casal, porque isto não está a correr bem, eu já não reconheço, eu já não sei estar sem ser pai ou mãe na relação. Ok. E isso muitas vezes acaba por impactar depois o regresso ao trabalho também, não é? Lá está, novamente é interessante cruzarmos isto tudo com o calendário das empresas, que estas férias de verão, clássicas, digamos, em agosto, cruzam com um momento muito especial nas empresas, que é, já deu mais ou menos para entender como é que o ano está a correr, e sabemos que depois temos ali um último trimestre em que temos que dar gás para atingir objetivos e começar a planear, o ano que vem a seguir. Portanto, estas férias acabam por cruzar aqui, mesmo do ponto de vista da liderança, da gestão, tarefas que em si mesmas são complicadas, que exigem um grande esforço e, eventualmente, exigem as pessoas bem preparadas, bem descansadas, com espaço mental para e amplitude mental para conseguirem tomar as suas melhores decisões. Pois é interessante este ponto que estavas a mencionar, Tânia, de como é que isto tudo depois se monta quase como uma bonequinha matriosca, das várias dimensões que nós estamos a falar, desde os summer blues, a pessoa, o profissional e depois as famílias, o casal, as crianças. Também podíamos estar aqui a falar sobre as expectativas que as pessoas têm em relação a encontrar um parceiro ou uma parceira nesta altura, nos casos de pessoas que ainda estão a tentar encontrar alguém e têm expectativas da mesma. Ao limite, há sempre aqui um standard de expectativa, um plafond de expectativa um, que nos ajuda a sonhar as férias, mas que depois contamina de uma forma um bocado perversa aquilo que pode vir a ser a experiência. Um, a minha pergunta agora é: os psicólogos podem nos ajudar depois das férias? Há aqui uma série de coisas que vocês falaram, desde o Summertime Blues propriamente e as suas várias dimensões, o regresso ao trabalho, a organização e a identificação de prioridades. Uh, Como é que isto se monta em termos de processo e na vossa experiência clínica? O que é que acontece mesmo? A Marta no início dizia que já consegue antecipar o pico de procura depois do verão. Um, o que é que as pessoas vêm à procura e de que forma é que nós podemos ajudar, Marta? Olha, eu diria que o primeiro passo seria começar a fazer em que as pessoas percebessem que esta intervenção não pode ser no pós-férias, não é? Tem de começar muito antes, não é? Nós aqui já estamos a chegar ao fim da linha, não é? Já estamos, e quem vem muitas vezes nessa altura procurar acompanhamento vem já em desespero. Portanto, o que nós fazemos é no fundo, uma resposta reativa, não é? Nós devemos exatamente perceber, como já fomos falando aqui, que nós estamos a falar de vários fatores que se vão adensando ao longo do ano e Uhum. que o ideal é realmente começar a olhar para eles muito antes de já estarmos com uma perturbação afetiva associada. Mas quando as pessoas chegam, e vamos pensar que isto a prevenção é muito bonita, mas a verdade é que nós tendencialmente depois pomos outras coisas na fila do pão e, portanto, quando procuramos ajuda, muitas vezes é tarde demais e eu diria que nós, quando as pessoas muitas vezes vêm a sentir que são ETs. Eu acho que o primeiro Uhum. passo é nós dizer, olha, mas isto é normal, ou seja, isto que tu estás a sentir eventualmente até tem um nome, tu andaste, o verão é um palco
da curadoria da felicidade alheia, não é? Ou seja, aquilo que nós falávamos, toda a gente à partida se sente bem. Portanto, quando a pessoa vem e se não se sente bem, o sofrimento dela é validado quando tu dizes. E se tu estás a sentir, muitas outras pessoas estão a sentir, se calhar não falaram sobre isso Uhum. abertamente. E, portanto, muitas vezes as pessoas perceberem que não estão num campeonato de felicidade, que é muito ok, que aquilo que estão a sentir. Não, olha, não é compatível com o sol lá fora e nós não temos de estar sempre bem felizes e ter relações e vidas perfeitas e às vezes isto é o suficiente, ou seja, o que eu sinto também, Alex, é que as pessoas que vêm nesta fase, como isto é muito agudo, é fácil de enquadrar dentro disto que nós estamos a falar, rapidamente há uma validação, a pessoa percebe o que é que está a acontecer e então já simplesmente consegue arranjar mecanismos relativamente fáceis para lidar com isto. Isto quando não é uma coisa crónica, como é óbvio que tem, Uhum. acaba por ter aqui outras repercussões. E no fundo às vezes é só isto, tu tens pessoas que vêm à consulta e dizem-te assim, eu fui, sei lá, para o Algarve. E a única coisa que me apetecia, e fui porque a minha mulher queria, porque o meu amigo também foi, porque sei lá, vi no Instagram que havia lá um hotel XPTO que eu gostava de Uhum. ir, mas o que eu me apetecia mesmo era ficar em casa e não fazer nada. E se calhar é só isto, é só validar que é ok querer ficar em casa e não fazer nada. E que isto, porque depois tu muitas vezes associado a isto, tu tens algo que nós não tocámos ainda, mas que é, do ponto de vista da saúde mental, extremamente penalizador, que é o fardo financeiro. E a comparação socioeconómica que muitas vezes é feita nesta altura, e o facto das pessoas chegarem a setembro, não tiveram as férias que gostavam de ter tido, mas não têm dinheiro na carteira. E depois vêm com uma série de pressupostos de coisas que queriam fazer em setembro, Claro. porque a determinada altura, lá está, se calhar tiveram mais confronto, também não falamos muito sobre isto, mas tu tens muito mais exposição do corpo no verão e, portanto, tu tens muitas pessoas a debaterem-se com questões de autoestima, não é? Porque há uma exposição com a qual elas têm muitas vezes dificuldade em lidar, mas que também não falam abertamente sobre isto, e portanto, tendencialmente, muitas vezes vêm para setembro e querem se inscrever no ginásio, querem fazer uma Uhum. cirurgia plástica, porque no próximo verão é que vai ser, não é? Que eu vou estar em pleno, mas depois não têm dinheiro na conta para o fazer, nem têm a motivação, estão deprimidos e estão ansiosos e por aí fora. Portanto, eu diria que, do ponto de vista clínico, a validação é importante. É importante nós ouvirmos as pessoas terem esta capacidade para normalizar esta experiência, que muitas Uhum. vezes é uma resposta, olha, mais até biológica, ao próprio calor, e depois tentar perceber que fatores é que estão associados a isto. São fatores de autoestima, se são relacionais, se são familiares, como a Tânia dizia, não é? Todas estas coisas que emergem nesta altura, tentar perceber quais são os fatores que acabam por transformar esta fase numa fase mais penosa. Uhum. Tânia. Respondendo aqui à tua questão, na minha opinião, um psicólogo pode sempre ajudar aqui um bocadinho a estruturar e organizar, como a Marta estava a dizer aqui, não é? Relativamente às famílias e a este tópico em particular das férias, eu acredito que é importante desmistificar aqui a perfeição das férias, não é? E desmistificar precisamente neste sentido de as férias não têm que ser caras, não têm que ser perfeitas, não têm que ser fotografáveis, têm que criar relação, conexão, presença e memórias. É isto que as crianças querem, não é? É paz sem relógios, é paz sem tempo, que até podem partilhar uma refeição na praia com um Tupperware, e isso vai ser uma memória, não é? Portanto, Uhum. esta perfeição, o desmistificar esta perfeição, o trazer esta leveza, pode efetivamente ser aqui, e é algo que nós fazemos aqui em consulta com as famílias relativamente a este tópico. Depois, no pós, aquilo que eu sinto que pode ajudar, efetivamente, é quando houve aqui um defraude de expectativas, quando não foram o que eu idealizei, quando eu sinto que não aproveitei o tempo, tudo aquilo que já falamos, podemos então criar uma narrativa sobre o que efetivamente aconteceu, não é? E o que é que eu posso tirar de bom? Porque quando estou com estas expectativas muito defraudadas, muito frustrado, muitas vezes deprimido, com algo afetivo associado, posso efetivamente só ver o que é que correu mal e ter dificuldade em perceber o que é que correu bem e de que forma é que eu consegui, ainda assim, ainda não tendo conseguido atingir aquilo que eu almejava, aquilo que eu sonhava, de que forma é que eu consegui criar memória, de que forma é que o que é que foi bom. Então, às vezes, criar Uhum. uma narrativa sobre o que efetivamente aconteceu e não sobre o que eu achava que ia acontecer e não aconteceu, pode também ser aqui uma ajuda em termos de consulta.
Ok. Quando dizes criar uma narrativa, uma das coisas que podemos derivar daí também é um plano de ação. Pode ser, o criar uma narrativa, estava aqui a pensar no olhar para o que aconteceu e Uhum, perceber de forma mais estruturada, como é que eu posso interpretar o que é que aconteceu, não é? Como é que eu posso integrar aquilo que aconteceu e exatamente depois criar um plano de ação para aquilo que eu quero fazer de acordo com aqueles que são os meus objetivos, que eu tracei, como a Marta também dizia, não é? Neste tempo em que tive mais disponibilidade para pensar, e sim, podemos então criar um plano de ação para conseguir fazer aquilo que são os meus objetivos que eu tracei. Poderei ter traçado ou não durante este tempo de férias em que estive mais disponível para pensar um bocadinho. ok. Marta, uma sugestão para as férias e uma sugestão para o pós-férias. Ok, interessante. Olha, eu diria que uma sugestão para as férias, é pensar que o desconforto que nós. Pensar, se calhar, até eu gosto de pensar em perguntas, pôr as pessoas a pensar através de perguntas. Se calhar pensarem, tentar responder à pergunta de será que o desconforto que eu sinto nas férias é um reflexo daquilo que me acontece ao longo do ano inteiro? Se calhar, no início das férias, quando começámos a ter a sentir, nos desconfortáveis, frustrados, se calhar começar a pensar nisto, não é? Porque a verdade é que se calhar o verão ilumina, o que nós andámos o ano inteiro a esconder. Uhum. E talvez possa ser interessante nós fazermos esta questão a nós próprios. No pós-férias, eu diria que o importante aqui é nós, percebermos também se é algo que aquilo que nós sentimos, se é algo que nós conseguimos acomodar no nosso dia a dia, e daí, ok, estas frustrações, esta falta de dinheiro, mais uma vez este plano de ação, começar aí para as próximas férias, aqui sim já numa vertente mais preventiva, se eu acabei o verão e eu estou exausto, não fiz aquilo que gostava de ter feito, não curti isto como gostava de ter curtido, então o que é que correu mal? Será que foi a forma como eu entrei no verão, foi as expectativas que eu criei, foi não ter aproveitado, foi eu ser refém do que os meus filhos queriam fazer ou do que os meus amigos queriam fazer e não fui eu mesma, não vivi isto. Então, ok, deixa-me começar já a pensar hoje, em setembro, o que é que eu quero fazer em junho, julho, do próximo ano. E, sobretudo, pensarmos todos um bocadinho sobre isto, que muitas vezes o problema não é o verão, não é? Mas é o que eles põem. E eles põem uma série de coisas que, como nós fomos Uhum. falando aqui, que se calhar é só importante dar-lhes um nome e enquadrá-las naquilo que estamos a sentir. Tânia, as tuas As sugestões, minhas sugestões, férias e pós-férias. sim, eu vou seguir aqui a linha da Marta e também vou fazer duas questões. No antes das férias, vou desafiar as pessoas a pensarem, os adultos pais a pensarem, que memórias é que eu tenho das minhas férias de infância. E isto, se calhar, liga um bocadinho àquilo que é essencial e àquilo que irá criar memórias nos filhos deles. E depois, outra questão que é, de que forma é que eu posso criar estas memórias nas nossas férias nas crianças. No pós-férias seria, a pergunta seria mais como é que eu posso, e um bocadinho até alinhado com o que a Marta dizia também da questão no pós-férias, como é que eu posso no dia a dia conectar-me como me conectei nas férias, mas tendo todas as pressões que eu tenho de rotinas, de trabalho, de horários, se calhar eu não vou ter as 24 horas para me conectar, se calhar vou ter muito menos tempo, mas como é que eu posso ir alimentando essa conexão e essa relação ao longo do ano e como é que eu posso trazer um bocadinho da leveza que às vezes as férias trazem para o meu dia a dia também. Portanto, acho que seriam assim essas duas questões que eu faria. Ok. Eu tenho a minha sugestão para as férias, até decorrente desta nossa conversa, seria ah, pensarmos várias vezes é na boa. É na boa sentir que se calhar sonhamos alto, é na boa sentir ansiedade, é na boa sentir que se calhar a pessoa com quem estamos a passar uma parte da nossa vida, hum, temos que pensar melhor sobre isto. É na boa sentirmos isto. Ahm, Há pessoas que nos podem ajudar. Além disso, provavelmente a pessoa do outro lado, na outra toalha ao lado,
vai estar a passar por uma coisa semelhante. A minha sugestão para o pós-férias foi um truque que eu aprendi que funciona lindamente comigo, que é voltar às férias, voltar ao trabalho, numa quinta ou numa sexta. Isto porque normalmente ajuda-me a ter ali um dia relativamente tranquilo para, a expressão que usamos em inglês é fazer catch-up, ou seja, para irmos ver o que é que aconteceu, lermos os e-mails, lermos a documentação, apanharmos ali o pulso às mensagens e ao que há para fazer, começamos a fazer listas e na segunda-feira é que vamos mesmo começar a trabalhar. Mas esse dia dá-nos assim uma espécie de antevisão do que é que vem e ajuda-nos a perceber que afinal não descompensamos, não perdemos assim tanta continuidade e conseguimos voltar. Mandem-nos as vossas sugestões, gostava de vos ouvir e da minha parte um grande até breve. Até breve. Até breve.